Universitário Celso Lisboa. E hoje eu estou aqui para entrevistar a psicóloga Aline Sardinha. Muito obrigada pela sua participação. Hoje nós vamos falar sobre a terapia cognitiva sexual, que é a sua área de atuação. Aline, antes da gente entrar na questão da terapia cognitiva sexual, eu queria saber de você por que falar de sexo ainda é um tabu na nossa sociedade e qual é a importância da educação sexual como um todo. Então, a sexualidade, apesar de ser uma função primordial da espécie, né, e talvez até por isso, ao longo da história, ela vem sendo alvo de controle por uma série de instituições diferentes e de instâncias diferentes. Então, existe um controle social muito grande em relação à questão da sexualidade. E a gente vê isso evoluindo ao longo do tempo e aparecendo de diferentes maneiras. Entretanto, isso que você traz, né, a questão da dificuldade de falar sobre a sexualidade de uma forma ampla, sem tabus, clara e direta, veio permeando todo esse tempo, né, e ainda hoje, quando a gente acredita que pode falar de quase tudo, a sexualidade ainda é um tabu. Principalmente quando a gente pensa no ponto de vista da educação, ou seja, da gente falar de sexualidade para pessoas em desenvolvimento, né, crianças, adolescentes, ou de alguma forma a gente saber como transmitir informações sobre o que é uma sexualidade saudável, interessante, prazerosa para aquelas pessoas. Então a gente ainda tem, né, muita dificuldade, tanto no âmbito da família, quanto no âmbito da escola. Então, instituições que são responsáveis pela educação das pessoas de uma forma em geral e que têm ampla experiência em falar de diversos assuntos, ainda não conseguem falar de sexualidade. Então, é muito pouco provável, por exemplo, que as famílias se sintam confortáveis para fazer a educação sexual dos seus filhos. É muito pouco provável que a escola consiga fazer isso de uma maneira que a sociedade concorde, né? Atualmente a gente vê muitas discussões nesse sentido. Às vezes a escola faz algumas tentativas, mas aí a sociedade não concorda. Então a gente tem uma dificuldade de falar de sexo de uma forma geral. E isso acontece inclusive na formação do psicólogo, não apenas do psicólogo, mas de diversos profissionais de saúde. A gente tem ainda, não tem formação específica para abordar a questão da sexualidade. Isso é uma das coisas que a gente vem trabalhando na terapia cognitiva sexual e na formação de terapeutas dentro dessa abordagem, porque talvez essa seja uma das principais dificuldades, né? Se sentir confortável para falar de sexo, saber abordar a sexualidade de uma maneira respeitosa, mas por outro lado, clara, direta, que seja útil terapeuticamente. Então acho que essa questão ainda é uma lacuna na formação do terapeuta e do profissional de saúde de uma forma em geral. No caso das mulheres, ainda se fala muito sobre a dificuldade feminina de chegar ao orgasmo. Como que a terapia cognitiva sexual pode ajudar as mulheres nesse caso? Então, na verdade, a sexualidade feminina ela é o grande tema, né, dos últimos anos. Então, muito do que se fez em termos de pesquisa foi feito em relação à sexualidade masculina, né, até o desenvolvimento de drogas efetivas a gente tem para a sexualidade masculina. E a sexualidade feminina ela vem ganhando espaço, né, na medida em que as mulheres foram também ganhando um novo papel social e as coisas foram mudando nas últimas décadas. Então, nesse sentido, a sexualidade feminina passa a ser uma demanda. E aí as mulheres passam a acreditar que elas precisam funcionar sexualmente, que elas precisam e podem e devem ter prazer sexual, ter uma vida sexual plena, e aí elas passam a chegar no consultório com essa queixa, né? Então, eu brinco que é um problema que a minha avó não tinha. Assim, se a minha avó não tinha orgasmo, talvez isso não levasse ela ao consultório de psicoterapeuta. Mas alguém da minha geração possivelmente vai buscar tratamento se não consegue usufruir de uma vida sexual prazerosa. E a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode trabalhar em relação à questão do orgasmo, porque o orgasmo ele é resultado de um ciclo sexual que começa lá atrás, que começa na intimidade emocional, que começa numa situação de conforto, né? Eu gosto de chamar de conforto emocional, conforto físico. Então, é provável que a mulher possa iniciar o ciclo sexual dela em relação à emergência do desejo, ao início dos mecanismos de excitação, numa situação que seja emocionalmente confortável, fisicamente confortável, mesmo que seja sexualmente neutra, né? É isso que a gente vê bastante acontecer, né? Então, a mulher recebe um convite sexual do parceiro ou da parceira,
e aí ela vai se engajando naquilo porque ela tem uma expectativa de prazer, né? Então as mulheres, por exemplo, que não têm orgasmo, elas vão ter isso impactado muito antes delas entrarem na relação sexual, porque a expectativa de prazer não é tão interessante assim, né? E aí, se elas imaginam que aquilo vai ser interessante, ou que vai ser prazeroso, elas vão se engajando e aceitando aquele convite e de alguma forma, né, colocando em ação o seu repertório sexual para então ir avançando em relação à excitação para atingir esse ponto máximo do prazer, digamos assim, que é o orgasmo. Então, todo esse percurso pode ser alvo da nossa intervenção, né? Tanto do ponto de vista comportamental, ou seja, em termos do repertório sexual, o que ela efetivamente faz, se ela sabe como chegar ao orgasmo, se ela não sabe. E aí a gente volta lá para a questão da educação sexual, né? Onde que as pessoas aprendem, onde que as mulheres aprendem a chegar ao orgasmo. A maior parte das mulheres não tem a questão da masturbação ou da autodescoberta incentivada, nem em casa, nem nas instituições. Isso, de alguma forma, faz com que elas muitas vezes nem saibam, em termos comportamentais, como é que se faz isso, né? Isso é uma questão super ampla, a gente pode ficar aqui horas discutindo. Ou seja, tem uma série de questões que vão interferir em diversos aspectos. Além disso, a gente também vai trabalhar as crenças que essa pessoa tem sobre qual é a melhor maneira de fazer isso, quem deve ser responsável por me fazer chegar ao orgasmo, quem é o responsável pela estimulação, se sou eu, se é o meu parceiro, como que eu devo me portar ali. E aí também os aspectos emocionais, né? Então, se a gente pensar dentro do modelo cognitivo, a gente está aqui falando de comportamento, de pensamento, de sentimento. Então, como que eu estou me sentindo naquela situação tem a ver com a maneira como eu penso, com a maneira como eu estou olhando para aquela situação, que tem a ver com a maneira como eu conceitualizo sexo de uma forma geral na minha vida, né? Então, entendendo dentro do modelo da terapia cognitiva sexual, a gente vai pensar numa conceitualização, né, cognitiva sexual desses pacientes, ou dessas pacientes no caso, em que a gente vai entender a maneira como elas veem a sexualidade de uma forma geral, a maneira como elas veem a própria sexualidade, a maneira como elas entendem a sexualidade do parceiro ou daquela parceira, e como que isso vai repercutir do ponto de vista de crenças intermediárias e do ponto de vista de seleção de estratégia comportamental, que é exatamente esse viés cognitivista que a gente vem privilegiando na terapia cognitiva sexual. E aí, a partir disso, a gente vai poder intervir. Então, quando a gente tem um entendimento de todos esses fatores, para um terapeuta cognitivo comportamental, fica fácil saber em que momento que eu preciso intervir, né? Então, o que a gente propõe na terapia cognitiva sexual é que a gente primeiro faça o entendimento de todas essas questões. Isso não é longo, né? Isso, na verdade, é uma ferramenta que a gente usa no tratamento de todos os demais transtornos e condições, que a gente faça uma avaliação de todos esses aspectos envolvidos para que a gente possa saber e lançar a mão das ferramentas certas e empiricamente validadas para trabalhar ou a questão do comportamento, né, da estratégia comportamental que aquele casal vai decidir implementar, ou a questão dos pensamentos automáticos, se eles são distorcidos, se eles não são distorcidos, ou como que eu vou lidar com a emergência daqueles pensamentos automáticos, porque na situação sexual ninguém vai ficar reestruturando nada. Então a gente vai usar uma abordagem muito mais de regulação emocional, de ACT, que tem a ver com experimentar aquele monte de pensamentos e ter uma relação diferente com esses pensamentos, né? Que é um pouco a proposta de mindfulness que vem encontrando respaldo na literatura. A gente vai lidar com a emergência de uma série de emoções negativas e positivas que podem aparecer ali e que vão influenciar a resposta sexual. Então é a mesma história, pensamento, sentimento, comportamento, fisiologia, né? Que o Beck já colocava lá atrás. Então, a ideia da terapia cognitiva sexual é que a gente possa intervir, e aí, voltando para a questão do orgasmo, se a gente entende que o orgasmo é uma parte desse ciclo sexual, e eu entendo que todos esses elementos estão operando, eu vou intervir em todos esses elementos, né? E também na interação dessa minha paciente com a sua parceria. E aí eu vou ter que lançar mão de uma série de outros recursos também para que isso possa acontecer do ponto de vista daquela parceria. Ainda dentro desse tema, muito tem se falado sobre Viagra feminino, né? Então a gente gostaria de saber qual o seu entendimento, o entendimento da psicologia em geral sobre esse medicamento. O Viagra feminino, na verdade, é a fibrocerina, né? Que é uma substância que tem como objetivo
tentar aumentar o desejo sexual feminino. Então ela age um pouco diferente do Viagra, né, ou das medicações que facilitam a ereção masculina, porque as medicações que facilitam a ereção, elas são vasodilatadoras, basicamente, né? Elas mexem ali no mecanismo de irrigação do pênis, que é muito diferente da questão do desejo, que vai ter a ver com os mecanismos de motivação e de recompensa cerebrais. E essa busca aí por alguma coisa que faça com que as mulheres tenham mais desejo, nessa época, como a gente estava falando, né, em que as mulheres passam a querer aproveitar mais o sexo, e aí, para que eu possa aproveitar, eu preciso ter desejo, o que não era um problema que as gerações anteriores tinham, né? Elas faziam sexo por outras razões, normalmente mais do que o desejo sexual em si. E aí, quando eu começo a valorizar o desejo, eu começo a tentar influenciar isso de uma forma mais consistente. E se a gente entende que todos esses aspectos que a gente vinha conversando, que estavam relacionados ao orgasmo na pergunta passada, mas que também se aplicam ao desejo, né? A forma como eu penso, a forma como eu estou me sentindo, a maneira como eu interajo com o meu parceiro e com a minha parceira, a maneira, o repertório sexual que eu efetivamente tenho para que aquela situação seja prazerosa ou não, a expectativa de que aquela relação seja prazerosa ou não, tudo isso vai influenciar o meu desejo, a maneira como eu olho para tudo isso, né? Dentro de um olhar primitivista. Então, observa, né, na literatura, nessa busca aí das últimas 2, 3 décadas sobre um medicamento que pudesse influenciar a sexualidade feminina, já se tentou medicamentos da mesma lógica da sexualidade masculina, ou seja, vasodilatadores, e as mulheres não tiveram grande resposta, elas até tiveram maior irrigação sanguínea na região, mas não é isso que ativa o desejo feminino. Elas já se tentou também drogas, hormônios, né? Que talvez se as mulheres tivessem mais hormônios, será que elas teriam mais desejo sexual? E a literatura é bem consistente em mostrar que para mulheres que não têm déficit de hormônio, você mexer nos níveis hormonais não é o que vai fazer com que o desejo apareça de uma forma consistente. E aí, o que se descobriu, na verdade, pesquisando uma droga para depressão, né? Então, como as drogas, os antidepressivos, eles têm um impacto sexual já conhecido, né? Principalmente na questão do desejo, quando você vai testar uma droga para depressão, você monitora os efeitos colaterais já conhecidos. E aí se descobriu essa droga que efetivamente não é um bom antidepressivo, então ela não foi aprovada como antidepressivo, mas se observou, nesse estudo que eles estavam fazendo, que essa droga aumentava levemente a frequência sexual das mulheres. Levemente, eu quero dizer que ela aumentava de mais ou menos 2 para mais ou menos 3, em média, relações sexuais ou situações sexuais por mês. O que, em termos clínicos, não é exatamente o que vai fazer o paciente se sentir curado, né? Então, se ela tinha vontade de transar 2 vezes por mês e agora ela quer transar 3 vezes por mês ou até 4 vezes por mês, eu imagino que ela não vai estar de alta do ponto de vista da terapia. Mas, em termos estatísticos, isso é significativo, né? Quando você tem um número grande de pessoas, o que se mostrou é que essas mulheres acabavam, por algum motivo que não se sabe exatamente qual é, né? Os mecanismos de ação ainda não estão bem definidos, porque a droga ela vem sendo estudada, mas ela está liberada muito recentemente, né? Foi em 2015. Então se vem mostrando que em várias mulheres isso fez com que a frequência sexual aumentasse um pouquinho. Agora, a questão é, sempre que a gente tem um avanço das pesquisas do ponto de vista da indústria farmacêutica, a gente tem uma injeção de verba, né? E isso é muito bom por um lado, porque aí o assunto fica muito badalado, né? Então eu acho que isso faz um serviço importante, porque aí a questão do orgasmo, do desejo, fica cada vez mais falada e as mulheres vão buscar tratamento, né? A ideia que o Viagra trouxe para os homens de que eles poderiam ter vida sexual e que eles poderiam ter formas de intervir na questão da ereção é muito interessante, né? Porque antigamente as pessoas acreditavam que aquilo era o curso natural da vida e que não havia o que fazer. E muitos casamentos acabavam, muitas famílias acabavam em função disso. Agora, da mesma forma, a gente vai ver o que vai acontecer com a droga feminina, né? Porque a gente sabe que, efetivamente, em termos clínicos, ela não produz grandes resultados. Acho que a maior parte das mulheres não vai ficar tão satisfeita assim com os resultados da droga isoladamente. Além disso, parece que ela tem um perfil de efeito colateral que a maior parte das pacientes talvez não tolere, né? Assim, isso é uma coisa que os estudos apontam
e aí ela vem sendo prescrita nos Estados Unidos com uma série de restrições, ela ainda não está aprovada no Brasil, ou seja, a gente ainda vai ter um tempo para perceber se a droga de fato vai emplacar, se as pessoas vão preferir esse ligeiro efeito terapêutico junto com um monte de efeito colateral, ou se eles vão achar que talvez não seja o caso, né? Mas acho que quando a gente tem a droga atuando, por um lado vai ser muito bom a gente ver esse assunto se movimentando, né? E para nós psicólogos, quando a sexualidade masculina ficou, né, virou alguma coisa passível de tratamento, isso resvala no nosso trabalho também. Por outro lado, se a gente vê uma medicalização excessiva de uma série de mulheres, eu acho que a gente corre menos risco com a droga feminina em função do perfil de efeito colateral muito negativo, que é diferente do que acontece com os homens. Então, hoje em dia, viáveis similares já é até droga de abuso para alguns jovens, né, ou para algumas pessoas, é usado de uma forma mais indiscriminada, a gente tem uma série de questões relacionadas a isso. Mas, para as mulheres, como a gente tem ainda um controle muito maior em função do perfil de efeito colateral, acho que a gente sofre um pouco menos esse risco de virar droga de abuso. Mas é claro que é um risco. Se a gente acreditar que simplesmente medicar uma mulher vai fazer com que todos esses outros aspectos relacionais, cognitivos, comportamentais, emocionais, fisiológicos se alterem, ou seja, que a gente fazendo uma pequena alteração na fisiologia, tudo isso vai se alterar, eu acho improvável, né? É o que a gente acaba vendo em termos dos números. Então, assim, tem algum efeito? Parece que tem, mas não dá conta da demanda inteira. E eu acho que isso é muito boa notícia para nós. Porque se a gente conseguir fazer um trabalho, e eu acredito muito no trabalho multidisciplinar, ou seja, pode ser que a droga seja um aliado importante, como o Viagra em alguns momentos é para a sexualidade masculina. Pode ser que não seja em todos os casos. Eu acho que aí é importante que as pesquisas avancem e que a gente vá conseguindo discutir isso de uma forma mais ampla para a gente efetivamente usar a droga do jeito que ela precisa ser usada e na sua melhor versão. E nos casos de vaginismo, que também é outro assunto que tem ganhado a atenção da mídia, você pode nos explicar o que é o vaginismo e como a terapia cognitiva sexual pode contribuir para o tratamento dessa disfunção? Então, o vaginismo e outras condições relacionadas à dor, né, no DSM aparecem como condições eminentemente femininas. Essa é uma questão que a gente pode abrir aqui um parênteses. Parece que os homens não têm dor sexual. Mas, de acordo com o DSM atual, dor sexual é uma condição feminina. Então, o vaginismo, efetivamente, ele é a contração da musculatura do assoalho pélvico no momento ali próximo, antes ou depois da penetração, e isso vai gerar dor relacionada à penetração ao ato sexual. Acho que a primeira questão que a literatura vem mostrando sobre o vaginismo é que nem toda dor sexual é vaginismo, né? E essa é a primeira questão. Então, acho que isso é uma coisa que ainda a gente precisa evoluir muito, e não só os psicólogos, mas todos os profissionais de saúde, os ginecologistas, os fisioterapeutas, para que a gente possa fazer um bom diagnóstico diferencial da origem da dor, né? Então, muitas pacientes vão ter, às vezes, vaginismo secundário ao fato de elas estarem sentindo dor. E aí o DSM já até traz essa questão, né? O que vem primeiro? A dor ou a contração muscular? E aí, nessa nova versão do DSM, o DSM-5, você antes tinha um diagnóstico para vaginismo e um diagnóstico para dispareunia, que eram dispareunia e dor sexual, né? Dois diagnósticos diferentes. E agora eles estão juntos porque realmente fazer essa distinção não faz muito sentido do ponto de vista clínico. Porque é muito provável que uma mulher que sinta dor contrai e que uma mulher que contrai sinta dor. A questão é como é que a gente trata. O que se tem objetivamente é que o tratamento do vaginismo ele precisa ser multidisciplinar. Então a gente acreditar que só trabalhando as questões psicológicas a gente vai conseguir influenciar diretamente a musculatura do assoalho pélvico não faz tanto sentido quanto a gente acreditar que a gente, claro, precisa trabalhar uma série de questões psicológicas e relacionais, como a gente vem conversando aqui. Então, essa mulher precisa estar, como eu falei, numa situação de conforto. Ela não tem que estar com expectativa de dor, ela tem que estar numa situação de conforto emocional, conforto físico. E para isso, ela precisa estar se sentindo bem, se sentindo à vontade, se sentindo feliz com a sua parceria, tendo uma expectativa de prazer. Tudo isso que a gente vai trabalhar com os aspectos cognitivos, com os aspectos comportamentais, com os aspectos emocionais, usando toda a ferramenta da terapia cognitiva sexual. Mas, para as mulheres que já têm uma condição instalada, a gente precisa, de fato, fazer com que elas ganhem mais consciência corporal sobre a musculatura do assoalho pélvico. A gente vai precisar, e aí a gente não são os psicólogos, são os fisioterapeutas, os ginecologistas, os outros profissionais que trabalham mais especificamente
né, trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. Então, que vão conseguir fazer um diagnóstico, que vão conseguir perceber se tem de fato, porque eu no meu consultório de psicologia não consigo medir a contração do assoalho pélvico para minhas pacientes. Mas o fisioterapeuta ou o ginecologista fazendo o exame tem ferramentas para medir se é. Primeiro para saber se aquilo acontece, se não acontece, e depois para conseguir intervir diretamente naquilo. Né? Então a gente vai trabalhar em equipe para que a paciente possa, aos poucos, aprender a relaxar a musculatura. Claro que para ela aprender a relaxar a musculatura tem a ver com ganhar mais consciência corporal sobre a musculatura, claro, mas também tem a ver com ela estar relaxada de uma forma geral. E para isso não adianta só eu desensibilizar a ansiedade. É claro que eu vou ter que desensibilizar um pouco a ansiedade decorrente da expectativa de dor. Né? Se eu tenho toda uma história de dor, é pouco provável que eu não vá pensar em dor na próxima vez que eu entro na relação sexual. É pouco provável que o meu parceiro, por exemplo, não vá pensar em dor quando ele tem uma relação sexual comigo. Então, todos esses aspectos precisam ser trabalhados e a gente, na terapia cognitiva sexual, tem ferramentas para intervir nos aspectos cognitivos, nos aspectos relacionais, nos aspectos comportamentais, né, para que a gente possa ir gerando um repertório sexual que gere mais prazer do que dor, para que a gente possa ir fazendo com que essa mulher flua melhor pelas diversas etapas do ciclo sexual, então que ela esteja excitada, que ela só entre numa relação sexual com penetração se ela estiver suficientemente excitada, desejando, lubrificada, que normalmente não é o caso. Né? Normalmente os pacientes com vaginismo entram muito ansiosos na relação, com toda razão. E aí isso potencializa e vai mantendo o transtorno. Então, tem uma série de questões que a gente precisa intervir, e aí cada caso, e por isso é muito importante a gente fazer uma boa conceitualização de caso, cada caso vai fazer com que a gente tenha que lançar a mão em um conjunto diferente de ferramentas, como acontece na terapia de uma forma geral. Doutora Aline, em nome da Liga Acadêmica da Celso Lisboa, de TCC, eu queria te agradecer por essa entrevista e pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse assunto que é tão importante e ao mesmo tempo tão desconhecido ainda nos cursos de psicologia. Obrigada.